Ho, ho, ho! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá, caro telespectador. Hoje vamos conhecer a emocionante história de Cláudio, com uma incrível superação. Fique até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever, isso ajuda muito o canal a continuar produzindo esse conteúdo. Cláudio e Ana formavam um casal apaixonado e feliz. Eles se conheceram na faculdade e desde então estavam juntos. Depois de um tempo formados, eles decidiram se casar e construir uma vida. A festa de casamento foi um sucesso, as duas famílias se davam muito bem, e a lua de mel em uma ilha paradisíaca foi incrível. Tudo ia bem. Ana era uma atriz com um talento ímpar, muito destacada no seu ramo. Cláudio, piloto profissional de automobilismo, conseguiu subir de categoria e estava disputando entre os líderes do seu campeonato. Eles se davam muito bem, mas o trabalho de cada um os afastava por meses. Às vezes, Ana precisava viajar e ficar fora para gravar algumas cenas. Quando ela estava em casa, era Cláudio que precisava viajar para treinar e participar das corridas. Dessa forma, após alguns anos de casamento, as coisas começaram a desmoronar. Cláudio e Ana estavam brigando constantemente e não conseguiam se entender. Ele começou a ter ciúmes de algumas cenas que via ela fazendo com outros homens. Ela tinha ciúmes das fãs que a todo momento mandavam cartas se declarando para Cláudio. Eventualmente, mesmo com muito amor envolvido, eles chegaram à conclusão de que era melhor se separarem. Para Ana, a separação foi difícil, mas ela conseguiu seguir em frente e reconstruir sua vida. No entanto, para Cláudio, a separação foi devastadora. Ele se sentiu sozinho e perdido sem Ana. Ele tentou se distrair, sair com os amigos e se ocupar com o trabalho, mas nada parecia funcionar. Cláudio começou a sentir uma tristeza profunda e uma falta de energia que o impediam de realizar tarefas cotidianas. Ele não tinha vontade de sair de casa e se isolou de amigos e familiares. Ele não conseguia dormir direito e perdeu o interesse nas atividades que antes gostava. Cláudio foi diagnosticado com depressão e começou a fazer terapia e tomar medicamentos. O processo estava sendo muito difícil, nada do que ele tentava parecia funcionar para superar a situação e seguir em frente. A depressão é uma doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Infelizmente, muitas vezes é um assunto tabu e muitas pessoas sofrem em silêncio, sem procurar ajuda. É importante lembrar que a depressão não é fraqueza e pode afetar qualquer pessoa, independentemente de sua posição social, gênero ou idade. Enquanto isso, no trabalho, Cláudio não conseguia mais treinar direito, não tinha ânimo, e já não desempenhava bem nas corridas como antes. Sofria alguns leves acidentes por desatenção, rodava na pista, tentava ultrapassagens equivocadas, sofria penalidades. Aos poucos, ele foi caindo posições na tabela, deixou de disputar entre os líderes, e terminou o campeonato na penúltima posição. Acabou sendo demitido da equipe. Já era. Cláudio estava no fundo do poço. Passava um filme na cabeça dele, tudo o que ele passou, tudo o que ele tinha, amigos, esposa, carreira de sucesso. Ele se sentia incapaz de ter tudo novamente. Permanecia sentado em seu sofá, dia após dia, bebendo muito, se alimentando mal, não atendia ligações de sua mãe nem de seu pai. Algumas vezes, ele chegou a pensar em tirar a própria vida. Mas nesses momentos, bem lá no fundo ele sentia que não poderia fazer isso, que algo estava errado na vida dele. Aquilo precisaria melhorar. Só dependia dele. Ana, mesmo estando bem, ficou preocupada ao saber da situação em que Cláudio se encontrava, mas nada podia fazer. Ela não sabia se encontrá-lo para conversar seria bom ou se pioraria ainda mais a situação dele. Estava de mãos atadas. Ninguém poderia prever o que aconteceria. Foi então que, durante uma tarde fria, ela estava passeando com uma amiga por uma praça e avistou um cãozinho abandonado e sofrido que vagava com frio pelas ruas da cidade. Ele estava magro, com o pelo todo emaranhado e feridas por todo o corpo.
Apesar de ter um ar triste e assustado, as pessoas passavam por ele sem dar atenção. Então, observando aquela cena por alguns minutos, com dó do animal, Ana repentinamente teve uma ideia. Ela sabia que Cláudio adorava animais, que teve um cachorrinho quando criança e que o amava. Mas ela era alérgica e, enquanto estavam juntos, nunca puderam ter um bichinho de estimação. Então, Ana e sua amiga pegaram aquele adorável filhote de cachorro, colocaram um laço em sua cabeça, e foram imediatamente para o prédio onde Cláudio morava. O porteiro a conhecia, e permitiu que ela entrasse. Ana então deixou o pequeno animal na porta do apartamento de Cláudio com um bilhete dizendo: "Socorro, estou fraco, sozinho e com fome. Preciso de carinho." Cláudio, sentado em sua poltrona, de onde não saia já há algum tempo, ouviu pequenos barulhos de cachorro chorando. Achou que estava ficando louco, ignorou num primeiro momento, mas prestou mais atenção e percebeu que vinham da direção de sua porta de entrada. Quando Cláudio abriu a porta, o cãozinho olhou para ele com aqueles olhos tristes, como se suplicasse por ajuda. Aquilo o comoveu, e pela primeira vez em muito tempo, Cláudio teve alguma lembrança positiva. Ele lembrou do seu cãozinho de estimação durante sua infância, na casa dos seus pais. Cláudio então não hesitou e decidiu adotar o filhote, dando o nome de Max. Ele levou Max para dentro de casa, deu banho nele, cuidou das feridas e o alimentou. Aquilo distraiu, seus pensamentos negativos deram espaço na mente para a atenção e o cuidado que ele deveria ter com Max. Após alguns dias, o cãozinho, que antes estava magro e triste, agora começou a recuperar a sua energia e alegria. Assim como Cláudio. Max aos poucos foi se mostrando um cachorro muito brincalhão e amoroso, e aquilo preencheu a vida de Cláudio com alegria e amor. Ele o acompanhava em todos os momentos, começaram a fazer caminhadas matinais e várias brincadeiras. Cláudio desenvolveu rapidamente uma empatia com aquele cãozinho, que era seu novo companheiro para passar aquelas noites solitárias em casa. Com Max ao seu lado, Cláudio encontrou um novo propósito na vida. Ele se sentia menos sozinho e mais capaz de superar a dor da depressão. Max se tornou seu fiel companheiro, um amigo incondicional que sempre estava lá para apoiá-lo, e vice-versa. Com o ânimo recuperado, Cláudio decidiu que era hora de retomar sua vida por completo. Voltou a correr numa categoria inferior. Como ele era muito bom para aquele nível, logo se destacou, venceu vários campeonatos e ganhou espaço na mídia por sua volta triunfal, até que foi contratado por uma grande equipe do automobilismo. Um dos seus grandes sonhos estava realizado. Cláudio voltou a ter amigos, se divertir com a família. E, por onde fosse, Max estava junto. Era um companheiro inseparável. Todo aquele pesadelo havia finalmente ficado no passado. Cláudio e Max viveram muitos anos juntos, compartilhando momentos felizes e tristes, mas sempre unidos pela forte amizade e amor que sentiam. A história deles é uma prova de que, às vezes, tudo o que precisamos para superar a dor é um pouco de amor e um amigo fiel ao nosso lado. De longe, Ana observava toda a recuperação de Cláudio, sentindo-se feliz e orgulhosa pelo bem que sua atitude gerou. Ela decidiu que não iria revelar a ele que foi ela quem deixou Max em sua porta, pois sua atitude foi genuína, ela não queria ganhar méritos nem reconhecimento por isso. A recuperação e felicidade de Cláudio já bastava, pois ela também estava feliz com sua nova vida. Cláudio, com o tempo, percebeu que não só ele havia salvado e ajudado Max, dando-lhe conforto, amor e comida, para uma vida saudável. Mas também Max havia salvado sua vida. Ele havia ajudado a aliviar sua depressão e tristeza, e havia mostrado a ele que a vida ainda podia ser cheia de amor e alegria, apesar das dificuldades. Foi uma salvação recíproca. Obrigado por acompanhar junto comigo essa história até o final, e se você gostou, deixe seu like no vídeo e comente. Não se esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar por dentro das próximas histórias. Um abraço, e até breve!